Então, gente, boa noite. Eh, Obrigada por vocês estarem aqui nessa primeira experiência desse outro lado. Eu acho mais difícil estar aqui no lado do palestrante do que estar no lado do intérprete. Eh, então, vai ser um desafio para mim e acho que para vocês também. Eu sou uma pessoa que tem um raciocínio não muito linear, então vai ser bom para vocês experimentarem, né, terem que melhorar a minha fala e, né, organizar as ideias, eu espero. Eu sou psicóloga, né, por isso eu decidi falar sobre esse tema, altas habilidades e superdotação. É um tema que eu tenho estudado muito, recentemente. Inclusive, é também uma das minhas motivações em ter me aproximado da interpretação, porque é um tema que não é muito conhecido no Brasil, né, então tem muitas coisas da psicologia que são mais conhecidas em outros países, né, de fala inglesa ou até espanhola, e eu querendo, né, me apropriar mais desses estudos e querendo compartilhar com mais pessoas, eu, né, comecei a me aproximar da interpretação. Eh, então, como eu estava falando, né, eu sou psicóloga. Na psicologia, essa área não é uma área muito tratada também, né. No Brasil, eh, o que a gente fala mais sobre superdotação, né, onde se tem mais estudos é na área da educação. Por quê? Porque é onde a gente tem, né, algum referencial de política pública. As políticas públicas no Brasil, elas se referem a crianças com superdotação, né, porque elas são incluídas dentro do do público da educação especial. Então, as crianças que têm necessidades educacionais especiais, têm, né, uma série de espaços, atividades e profissionais que elas têm o direito de ter acesso para elas poderem, né, ter um desenvolvimento eh, maior. E as crianças com altas habilidades também estão dentro desse grupo, porque para elas, né, muitas vezes estar dentro da sala de aula, né, e cumprir com todas as normas esperadas é muito difícil por causa de várias características específicas. Então, é um tema que é recente, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, vem sendo estudado há não muitas décadas, e tem muita discordância em relação às definições, né. Normalmente a gente, que nunca ouviu falar sobre isso, pensa logo, por exemplo, na perspectiva do QI, né. Ah, seria o QI que iria definir quem é que tem, altas habilidades, superdotação. Inclusive, eu estou usando esse termo, né, altas habilidades, superdotação, porque é o termo que está descrito na política, né. Em outros países se usam vários outros nomes, e às vezes eles até fazem diferença entre um termo e o outro, mas aqui no Brasil a gente não faz, a gente usa os 2 juntos, né, como se fossem sinônimos. Mas aí também tem outros termos, tem outros pesquisadores aqui no Brasil, por exemplo, que usam a expressão talento, né. E, enfim, tem várias teorias que são um referencial atualmente, para o entendimento desse fenômeno, né, que também é um fenômeno psicológico. Mas aí a política brasileira, ela usa como referência o trabalho de um pesquisador americano, o Joseph Renzulli, né, ele tem uma teoria que se chama a teoria dos 3 anéis, e, ele é, né, muito reconhecido na área, e ele usa como critério, né, de identificação, né, a gente não fala diagnóstico, porque não é uma doença, né, diagnóstico normalmente é um termo que a gente usa na perspectiva da medicina para entender uma doença. Então a gente fala em identificação. Para o Renzulli, as características que identificam uma pessoa com altas habilidades de superdotação são a habilidade acima da média, o comprometimento com a tarefa
e a criatividade. Então, no processo de identificação, esses 3 critérios são os mais observados para que alguém seja, né, considerado uma pessoa com essa identificação. Como eu estava falando antes, né, a maior parte dos estudos no Brasil, principalmente, tem sido pensado por essa lógica do atendimento especializado e voltado para a infância, por causa das necessidades específicas, mas eu, enquanto psicóloga, né, e muitos outros profissionais da saúde mental no mundo inteiro, eh, vêm tentando chamar a atenção para um outro aspecto, para o aspecto de que essa população não tem só um desempenho acadêmico diferente, mas existem muitas diferenças com relação a comportamento, né, a questões socioemocionais. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente pensa o atendimento para essas pessoas. Como eu estava falando, né, o desempenho acadêmico não é o mais relevante para a gente entender, mas a totalidade dessas pessoas, né. É muito comum que a gente, perceba e se fale, né, nos estudos mais atuais e na abordagem de outros pesquisadores da área, que essas pessoas são pessoas muito mais sensíveis e muito mais intensas, que vivenciam as experiências, né, da vida dessa forma. E isso, né, acaba levando a muitas consequências na relação delas com o entorno, já que o esperado é bem diferente, né, do que aquilo que elas, eh, do que aquilo que elas vivem, né. Existem diversas expectativas, por exemplo, na escola, em relação ao comportamento. E aí a tendência é que eles não atendam a essas expectativas, e isso muitas vezes traz problemas. Uma coisa que é muito importante, né, de se ter ciência, é de que Eh, a gente acha, né, quem não conhece muito, nunca ouviu muito falar, que essa condição é uma condição, né, muito rara, que não é comum, né, a maior parte das pessoas pensa logo num gênio, né, uma pessoa que tem, né, uma experiência muito destacada da norma, mas existem diversas pesquisas que avaliam, né, que, dependendo dos critérios, isso seria presente em até 10% da população. E, eh, também é bem claro que essas pessoas são encontradas em todos os estratos socioculturais e grupos étnicos. Então, a gente muitas vezes tem mais acesso ou vê mais, eh, as como é que eu posso falar? O resultado do potencial das pessoas que têm mais acesso, né, a atendimento, a, enfim, diversas condições de vida, mas existem muitas outras pessoas que não têm, né, esse atendimento especializado, não têm a base, sociocultural para ajudá-las a desenvolver esse potencial que elas também têm, né. Então, é importante, a princípio, entender que as altas habilidades, elas não são só no campo acadêmico, né, então não é só aquela criança que na escola vai super bem, tira nota boa em tudo, eh, elas são em diversas áreas. E aí uma das teorias que explica um pouco sobre isso, que é uma teoria mais conhecida, que eu escolhi trazer para vocês, é a do Gardner, que ele fala das inteligências múltiplas, né. Tem alguns anos, assim, isso ficou um pouco divulgado, eu imagino que talvez vocês já possam ter tido, ter ouvido um pouco disso, né, desse reconhecimento de que a pessoa pode ter. Aí ele faz essa distinção em 8, né, da habilidade ou lógico-matemática, da habilidade linguística, da habilidade espacial, musical, corporal sinestésica, naturalista, intrapessoal, né, que é de você consigo, e interpessoal, né, nas relações sociais.
por fim, uma coisa que eu não mencionei ainda é que a gente olha muito também para essa experiência das altas habilidades na infância, mas muitas pessoas não têm, né, acesso a essa identificação na infância, não têm esse apoio necessário para ajudar a lidar com as diferenças e as questões, né, que vêm daí dessa experiência, e acabam tendo muitas dificuldades, né. Então, eu hoje em dia, por exemplo, trabalho com adultos que tiveram identificação recente. Então, né, tem havido um movimento das pessoas conhecerem mais a respeito, então esses adultos acabam sendo identificados com altas habilidades e, eu faço, né, um trabalho clínico com eles para eles entenderem um pouco, né, dessa condição, de como isso afetou eles, né, ao longo da vida. E das consequências, né, para a vida da pessoa, do que é importante que ela desenvolva, como desenvolver os potenciais. Eh, e aí, nesse slide, né, eu trago essa perspectiva, que é uma perspectiva, né, bem atual também, uma das teorias, que é da neurodiversidade, que é uma compreensão de que existem outras condições que têm sido mais faladas atualmente, né, como o TDAH, o autismo, que tem muitos traços em comuns, né, com as altas habilidades. E os pesquisadores têm identificado que, na verdade, o que acontece é que existem pessoas com funcionamento neurológico diverso, um pouco diferente, né, diferente da norma. Então, eh, o que se traz de questão é como é importante que a gente aprenda a conviver com a diferença e com, a compreensão de que existem pessoas que funcionam de uma forma diferente e que a gente precisa se adaptar e ajudar a apoiar essas pessoas no seu desenvolvimento, e que a gente não precisa necessariamente ter um diagnóstico e enxergar para essa diferença enquanto patologia, enquanto doença, mas a gente pode ter essa compreensão de que essa diferença, essa forma diferente de ser contribui e enriquece, né, as nossas experiências, por mais que em algumas desses outros, diagnósticos, né, se tenha a compreensão das limitações, a gente também pode parar para entender que existem muitas qualidades ali, e com essa compreensão a gente pode ajudar as pessoas a se desenvolverem e aproveitar os talentos e as qualidades que elas também têm. Então, acredito que, né, já passei do meu tempo um pouquinho e quem quiser conversar sobre isso, tiver interesse, eu estou super à disposição, tá? É um prazer para mim falar sobre isso, é a minha paixão estudar isso recentemente e espero que isso ajude vocês a entender vocês mesmos e, sei lá, parentes, pessoas que vocês conheçam e vocês tenham curiosidade de seguir olhando para as coisas, né, a partir dessa forma, desse olhar da diversidade. So good evening, everyone. My name is Karine. Today I decided to make this presentation in English, mainly because I wanted to challenge myself a little bit, and I feel really nervous when I have to make a presentation in Portuguese, so in English is even worse. But I decided to do it just literally just to see how it would go, how I would feel, and so on. But anyway, it's a pleasure for me to be here with you today. É um prazer estar comigo, com vocês aqui hoje. I'm listening to someone speaking. Okay. So when Raquel told me that we should choose something to talk about, I had no idea what I was going to talk about. So I thought about it for a while, but then I decided to talk about music, mainly because it is something that gives me pleasure in life. I love listening to music and I do it basically every day. So I feel like a day without music is a day that was wasted, basically that. So that's why I decided to talk about it. And then I thought about what would be an interesting topic to talk about. And this sentence came to my mind, like how music can be powerful, how it can affect
our lives in so many ways. And I thought about this title, The Power of Music. So that's why I'm going to talk about it today. So to start, if you look up in a dictionary, first of all, you're going to find some definitions, such as this one that I found on the Cambridge Dictionary, which says that music is a pattern of sounds made by musical instruments, voices, or computers, or a combination of these, intended to give pleasure to people listening to it. So basically, this is just like a main definition, something that you will find in the dictionary, something very straightforward. However, I feel like music is something that you can have your own definition to it. So you can talk about it in your own words, and you can find lots of quotations that will define music in different ways. I found this one from Macklemore, who is a rapper, and I felt really connected to how he expressed himself. That's why I decided to put it here as an example. So he said, music is therapy. Music moves people. It connects people in ways that no other medium can. It pulls heartstrings. It acts as medicine. So it's mainly just how I feel. As I said before, I feel like music can make my day better. I need it every day on a daily basis. So I felt really connected to how he expressed himself there. Well, in terms of importance, as we all know, music has been part of human culture and history throughout the centuries. And if you think about it, if you think about any time in history, probably there'll be a piece of music, a piece of art in some way that you will feel connected to. So there is a huge importance to music in history, and it's still true today in our times. So speaking of which, I've decided to talk about the power of music and how it can affect not only people, but also animals and even plants, which is something that I find quite curious, quite interesting. So starting with the power of music on people's lives, there are different aspects that music can influence our lives. It can improve how we feel in different ways. Starting with the emotional aspect. Pelo aspecto emocional. So in terms of mood, if you think about it, when you listen to a piece of music that you like, you may feel happier or sadder or calmer or more excited. So it can really affect the way that you are feeling at the moment. And it's also known that music can reduce stress levels. So if you're feeling stressed out when you listen to some relaxing music, you can feel better. In terms of the cognitive aspects, cognitive benefits, actually all of those, there are studies there that have already proved that this is effective, so that music is effective. So in terms of cognitive benefits, it's known that it can help you improve your memory and learning, so it can help you develop these aspects. And also in terms of creativity and problem-solving skills, it's another aspect that it can help you improve. Talking about physical benefits, so it's also possible for you to use it in your benefits in terms of increasing physical coordination and endurance. So for example, when you are working out at the gym and you're feeling bad and like not in a very good shape and so on, when you start listening to some music that you like, you may feel more energized, more excited to actually keep on doing it.
And also talking about pain management, this is another aspect that is interesting. Relaxing music, calming music can help you to reduce your pain, which is something interesting as well. And finally, in terms of the social benefits, I'd say that I guess everybody knows that music is something that can bring people together, as when we are in social gatherings, when you are in a concert, or even at a restaurant or at a bar, you will probably be listening to some music. So it is something that will help you in the social aspect as well. And in terms of communication and teamwork, so it is deeply connected as well. And finally, talking about community building and culture exchange, as if you ask someone about their culture, probably they will think about the music aspect of their country and where they come from. So it's something really powerful as well, because it can bring this strong feelings to people. So it's also something interesting to consider. Well, now talking about the effects of music on animals' lives, this one is something that it has started being studied. I can say exactly when, but there are studies that have already proved that music can also affect animal behavior and well-being. So just like it happens to human beings, calming music can help animals to reduce their stress levels and anxiety. And it can also help them in terms of physical and cognitive abilities, in terms of training and other aspects as well. And I find it quite interesting because these days, if you look for playlists on Spotify, for example, or YouTube, you will find like pet therapy, animal something, like kinds of music that were made specially for animals. Usually they are classical music, but it's something that some people will think that it's stupid, that it's something that doesn't work, but it has been proved that it does work. It can help animals as well, in these aspects, in these terms that I've just mentioned. And finally, to talk about plants, these ones actually they are still a work in progress, as there are just some studies, just a few studies about it. So but the ones that have been done, the ones that have been made so far, sorry, they have proved that it can have some impacts as well on plants. So some of them that are like the most famous ones talk about the effect on plants' growth. So, for example, there is this study that talks about putting some plants to listen to classical music, and other ones to listen to rock and roll music. The ones that listen to classical music, they grew like beautifully. They were like, like very green and perfect. While the ones that listen to rock and roll music, they actually try to back off from the sound of rock and roll, because they didn't enjoy the sound of it, apparently. So they didn't want to stay so close to the sound of it. So anyways, there are other studies comparing different types of music. But as I said before, this is still on the early stages of studying, so we can't say for sure. But some scientists say that if it does happen, if it can affect the way that plants grow and their health and how they develop, it can be like a revolutionary thing for agriculture and gardening,
as it would make them, grow faster and develop and be better in all senses that we can think of. So it's something that's there is still a way that can be studied and to be developed and so on. Well, in conclusion, as I said before, so there are many different ways that we can use music to our benefits and to the benefit of animals and plants as well, as I could show you today. I hope that I could show you a little bit. And well, that's why I'm here to tell you that music is so powerful, and I think that you should listen to music every day. Thank you. Ok, meu nome é Gisele Barbosa, sou aluna do Interpreters Academy da Raquel Ilha. Primeiro eu queria me desculpar, eu estava prevista de fazer essa apresentação na semana passada, e a escolha desse tema é porque meu filho é diabético tipo 1. E aí, coincidentemente, na terça-feira passada, ele teve uma crise de hipoglicemia severa, foi parar no hospital, enfim, eu não tinha nenhuma condição, nem logística, nem emocional de apresentar, então fica minhas desculpas para quem se preparou para fazer a interpretação, mas vamos fazer hoje, tá bem? Bom, então diabetes tipo 1, ou vou falar sobre diabetes tipo 1 ou diabetes insulino dependente. Existem alguns tipos de diabetes, o tipo 1, o tipo 2, o diabetes gestacional, que é um diabetes transicional, né, que ocorre só na época durante a gestação. Existem alguns outros, mas são bem raros, eu não vou nem comentá-los, porque o objetivo dessa palestra aqui é mais trazer um pouco de conhecimento sobre o tema e tentar esclarecer para vocês algumas dúvidas porque é sempre muito confuso, né, para o leigo, saber a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Como 90% dos casos de diabetes são do diabetes tipo 2, então as pessoas que não têm conhecimento médico, né, sobre o tema, costumam confundir um com o outro, e eles são tão diferentes que, na minha opinião, eles deviam ter nomes diferentes, exatamente para evitar esse tipo de confusão. Mas vamos lá. Bom, porque eu escolhi esse tema, como eu já antecipei a vocês, por nosso histórico pessoal, né? Nosso filho ficou diabético aos 5 anos de idade, hoje ele tem 13 anos, então são 8 anos lidando com essa condição, né? E naquele momento que ele ficou diabético, a gente sentiu como se nosso mundo tivesse desabado, né? Porque eu e meu marido, a gente, assim, foi uma gravidez planejada, a gente sempre quis ter aquele filho, demos o nosso melhor, como todo pai faz, né? E em especial na alimentação. É uma criança que nunca comeu doce, é uma criança que tinha dieta saudável, balanceada, rotina alimentar, rotina de tudo. E de repente ele teve uma doença que tão ligada, né, à alimentação. Então a gente ficou assim muito muito abalada, como se fosse assim uma grande injustiça, né? Logo a gente que fez tudo certo, mas aos poucos a gente vai aprendendo que a vida não é dividida assim, né? De um lado os que fazem certo e se dão bem, e do outro lado os que fazem errado e se dão mal. Não é assim que a vida é. E então a gente saiu de um estado de uma rotina habitual, né? De uma criança de 5 anos de idade, para um estado de alerta 24 horas por dia. Existe até uma alusão que é feita, né, na comunidade de diabéticos tipo 1, que é a de que conviver com diabetes tipo 1 é o mesmo que você tentar fazer. Imagine que você está com um balão cheio nas suas mãos, e aí você vai tentar fazer todas as atividades do seu dia sem deixar esse balão cair. Então, por exemplo, você vai trabalhar equilibrando esse balão nas suas mãos, você não pode deixá-lo cair em momento nenhum. Você vai dirigir segurando um balão na mão. Você vai andar de bicicleta segurando um balão sem permitir que ele caia no chão. Você vai se alimentar
com esse balão o tempo inteiro na mão. Isso é para demonstrar que o estado de alerta do diabético tipo 1, ele é o tempo inteiro, para todo e qualquer tipo de atividade que ele vai desenvolver, ele tem que estar atento aos seus níveis glicêmicos. Se ele está com a glicemia dentro do esperado, em torno de 100, ou se ele está em hipoglicemia, ou se ele está em hiperglicemia, e tomar uma atitude terapêutica em relação a isso. Então, vamos lá, vamos passar por alto aqui para a gente tentar entender o que é o diabetes tipo 1 e o que não é o diabetes tipo 1, né? Então, é uma doença autoimune em que ocorre ataque às células pancreáticas produtoras de insulina. Então, uma doença autoimune é uma doença em que o seu sistema de defesa, ele ataca o seu próprio corpo. Essa é a definição de uma doença autoimune. E nesse caso, ele ataca as células pancreáticas produtoras de insulina. E existe uma predisposição genética para que essa condição se desenvolva, né? O que não quer dizer que todo mundo que tem a predisposição genética venha a desenvolver o diabetes tipo 1. Existe um gatilho que precisa ser acionado para que essa predisposição se transforme em doença de fato. Mas a ciência ainda não sabe qual é esse gatilho. Então, pode ser desde uma infecção viral a um estresse emocional extremo. A gente tem, por exemplo, o filho da Marília Mendonça, né? Que quando ela faleceu, ele desenvolveu diabetes. Então, é um dos gatilhos possíveis. Bom, como eu disse antes, ele é diabetes tipo 1 ou insulino dependente. Por que ele é insulino dependente? Porque essas células pancreáticas são produtoras de insulina e a insulina, ela é como se fosse... vou explicar para vocês como eu expliquei para o meu filho quando ele tinha 5 anos, que eu acho que é um jeito fácil do leigo entender. Quando você se alimenta, seja lá de doce ou de sal ou de qualquer coisa, tudo que você se alimenta é transformado em glicose no seu corpo, que é o combustível para suas células funcionarem, para os seus órgãos funcionarem. Então, quando você se alimenta e você não tem, que a insulina funciona como um caminhãozinho, um caminhão que você pega, enche ele da glicose, do açúcar que está ali solto no seu sangue, que veio da sua dieta, e aí ele pega esse açúcar, coloca no caminhãozinho e leva e distribui para os órgãos-alvo, para os órgãos que precisam desse combustível para funcionar. E aí eu expliquei para ele que então houve um ataque à fábrica de caminhões dele e ele não tinha mais caminhãozinho para levar esse açúcar. E a insulina faz esse papel desse caminhãozinho, né? Então, é um paciente que ele é insulino dependente, por isso, a fábrica dele de insulina não funciona mais. Então, qual é o grande problema disso? É só dar insulina. O grande problema é que não existe nenhuma máquina no mundo que seja tão perfeita quanto o corpo humano. Então, o que o nosso pâncreas é capaz de fazer sozinho, automaticamente, nenhuma máquina é capaz de fazer, nenhuma bomba de insulina, nenhum medicamento, nada. Por quê? Nosso pâncreas ele é muito perfeito, né? Assim como todo o nosso corpo. Se você come alguma coisa e a sua glicemia começa a subir, o que é natural, ele libera um pouquinho de insulina, que é o caminhãozinho, né? Que é o transportador, é o hormônio transportador dessa glicemia, desse açúcar, disponível para as células. E quando, ao passo que, ao mesmo tempo que, quando vai baixando a glicemia, ou porque já passou um tempo que você se alimentou, ou porque você está fazendo uma atividade física, ou por qualquer motivo que seja, ele também para de mandar insulina, para que você não faça uma hipoglicemia, né? Agora, se você não tem esse pâncreas funcionante e você precisa titular isso por você mesma, então você corre risco de fazer isso de maneira equivocada ou de fazer até de uma maneira, vamos dizer, você calcula corretamente o que você deveria oferecer de insulina naquele momento, mas
Vou dar um exemplo mais claro. Meu filho, 13 anos, está na escola e ele me liga e fala assim: mamãe, meu lanche é pão com carne e melão e um copo de leite. Quanto de insulina eu tenho que fazer? Aí eu tenho que calcular. Tenho que ver quanto que está a glicemia dele naquele momento, quantos carboidratos tem nessa dieta que ele acabou de me dizer, o que que ele vai fazer depois desse lanche. Se ele vai fazer, por exemplo, educação física, então eu tenho que dar menos insulina, porque a própria atividade física já baixa a glicemia. Se ele vai só assistir aula normalmente, então eu tenho que dar mais insulina. Se a glicemia estava mais alta antes do lanche, mais insulina. Enfim, então é uma coisa muito complexa, de difícil manejo, né? Daí o risco de você ter tanto apresentar tanto hipoglicemia, que uma hipoglicemia severa pode inclusive levar à morte súbita, que foi o nosso grande desespero na terça-feira, né? Ele ficou com a glicemia muito baixa. E os extremos são perigosos, né? Tanto a hipoglicemia é perigosa naquele momento, é uma urgência médica, uma emergência médica, aliás, quanto à hiperglicemia, a glicemia muito alta, ela é também perigosa, mas ela não é perigosa para aquele momento. Dificilmente ele vai ter algum problema porque ele está com 300 de glicemia naquele momento, mas a longo prazo, essa hiperglicemia pode levar a danos irreversíveis, né? Então, como eu acabei de tentar explicar para vocês, né? Me desculpe se eu estiver sendo muito complexa, é porque o assunto é complexo. E é uma condição que não tem cura, né? Então, é uma doença autoimune, crônica e sem cura. E o que não é o diabetes tipo 1? Bom, ele não está relacionado a hábitos alimentares, né? Então, não é porque, fulano ficou diabético tipo 1 porque ele comeu doce demais. E também não é tratável com chás, não é tratável com ervas, com receitas milagrosas, né? Porque a gente sempre ouve assim: eu soube que seu filho é diabético, você já deu chá de chuchu? Você já deu, assim, eu sei que as pessoas fazem na melhor das intenções, mas são coisas, por isso que eu disse, né, que eu ia tentar trazer luz, um pouco de conhecimento do que é, para que se entenda, né, que essas coisas não são efetivas no diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2, elas podem ter o seu papel, com certeza. Bom, então, como eu já disse antes, o diabetes tipo 2 está presente em 90% dos pacientes que têm diabetes apresentam diabetes tipo 2, né? E os outros 10% é o diabetes tipo 1, que é mais frequentemente desenvolvido na infância. Bom, e quais são os tratamentos disponíveis hoje para o diabetes tipo 1, né? Para o diabetes tipo 2 também. Monitorização dos níveis glicêmicos, como eu disse, você tem que ter essa monitorização 24 horas. A criança está dormindo, por exemplo, a gente demorou, tem 8 anos que ele ficou diabético. Acho que a gente ficou 5 anos sem dormir uma noite sequer seguida, porque tem que ter um monitoramento durante a madrugada, porque é o maior risco de hipoglicemia de uma pessoa que está sendo insulinizada exogenamente é a hipoglicemia noturna, porque ele vai estar dormindo, não vai ter nenhum sinal, né, nenhum sintoma, não vai se queixar de nada, e aí está o grande risco, né? Então, ou eu ou meu marido levantávamos toda noite para checar a glicemia dele. Então, ela pode ser feita de algumas maneiras. Essa daqui é a mais comum, né? É a mais barata também. Faz-se um furinho na ponta do dedo e aí usa esse aparelhinho chamado de glicosímetro para ver quanto que está a sua glicemia naquele momento. Existem outros mecanismos, como esse aqui se chama Freestyle Libre, é um dispositivo de aferição da glicemia, ele manda os valores glicêmicos para um aparelhinho que ele vem, né, associado a esse sensor, ou para o seu celular a cada 5 minutos. Então, por alguns anos, foi esse aí o equipamento que a gente usou com o nosso filho. Por exemplo, para a gente ter tranquilidade dele estar na escola, a gente saber como que ele está e saber poder ligar para a enfermeira e dizer, olha, está muito baixa, está muito alta, faz isso ou faz aquilo. Quando ele era pequenininho, né? Hoje em dia ele já consegue nos ajudar muito nesse manejo. O outro tipo de tratamento é a insulinização, também 24 horas por dia, né?
que pode ser feito tanto com agulha de insulina, como vocês estão vendo aqui. A realidade do nosso país, infelizmente, é essa daqui, são esses dois aqui da esquerda, né, que é furar o dedinho das crianças. Tem crianças que furam tanto o dedo, porque é preciso, né, que a ponta dos dedos delas são pretas, são enegrecidas de tanto furo, e elas acabam perdendo essa sensibilidade da ponta do dedo. E a insulinização também, tem muitas crianças que usam essa insulina com essa agulha aqui desse tamanho, é de dar dó. Graças a Deus nós temos uma condição melhor e conseguimos oferecer para o nosso filho o que há de mais avançado no tratamento. E mesmo assim, terça-feira passada aconteceu o que aconteceu, né? Então, assim, é realmente um estado que a gente não pode descansar. Então, esse é um dos meios. O meu filho usa um outro, que é mais moderno que esse aqui se chama Freestyle Libre, o que ele usa se chama Dexcom. E eles conversam com a bomba de insulina. Isso aqui é uma bomba de insulina, tá vendo? Aqui é um cateterzinho aplicado na barriga do paciente, e aqui é um sensor que conversa com essa bomba, fazendo um sistema fechado, como se fosse um pâncreas artificial, né? A bomba que meu filho usa é similar a esse sistema, mas ele não tem esse fio, é uma bomba sem fio. Parece esse outro sistema aqui de monitorização, só que com um reservatório de insulina. Então, ele usa dois equipamentos, dois dispositivos sem fio para fazer o tratamento dele. Outro ponto forte do tratamento é a alimentação saudável e balanceada, né? E aí, aqui tem outro viés muito grande no tratamento desses pacientes, que é o ideal, né, para que você tenha níveis glicêmicos adequados e que tenha uma menor flutuação, né, desses valores de glicemia, para que não tenha nem hipoglicemia nem hiperglicemia, é que todas as refeições incluam proteína, carboidratos e fibras. De novo, a realidade do nosso país não permite que a maioria das crianças tenha acesso a isso, né? A maioria das crianças de famílias carentes tem um pão com manteiga e um café com leite no máximo, né? Então, cadê a proteína dessa dieta, né? Cadê a fibra dessa dieta? Então, o que acontece? Se eu dou uma refeição com muito carboidrato, que é o pão, né? A manteiga ali é um pouquinho de gordura, mas não tem proteína, não tem fibra, não tem nada. Aliás, o café com leite tem a proteína do leite, né? Mas aí você faz pico glicêmico. É uma glicemia que sobe muito rápido, mas ela também desce muito rápido. Aí você imagina o controle, como que você faz, né, para manter ele ali perto de 100? É quase impossível. Então, assim, é muito triste a realidade dos pacientes diabéticos tipo 1. Poucos são os que conseguem ter esse tratamento ideal, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Outro ponto forte do tratamento da diabetes tipo 1 é a atividade física regular, né? É assim, é gritante. Período de aula que meu filho faz atividade física regular, faz atividade física 3 vezes por semana, tá sempre em alguma aula, não tá parado, né? Olhando para uma tela, fazendo alguma coisa que não envolva gasto energético. O quadro glicêmico dele é muito alto o tempo inteiro. É uma luta o tempo inteiro para conseguir baixar essa glicemia. Agora, em época escolar, é uma maravilha. O risco é o outro. O risco é de fazer hipoglicemia, se a gente não prestar atenção, né? Então, o monitoramento dos níveis glicêmicos durante a atividade física regular deve ser antes, durante e depois. Então, antes dele entrar em qualquer atividade física, eu vejo quanto está a glicemia e já digo a ele: olha, tá baixa, se alimente, pare a bomba e vá. Na hora do intervalo, checa a glicemia de novo. Se for preciso, se alimente, espere subir para continuar. Então, você imagina a vida de uma criança, né? Que a criança, quando vê uma piscina, quando está numa aula de natação, quer o quê? Pular na água e esquecer do mundo, né? Ele não pode ter essa não é a realidade dele, né? A realidade dele é que ele precisa ter esse monitoramento. Bom, dito tudo isso, eu queria dizer que, então, assim,
retomando, né, o motivo de eu ter escolhido esse tema é exatamente porque eu acho que o conhecimento é libertador, né? Assim, a partir de agora, eu espero que vocês, né, que tiveram acesso a um pouquinho desse conhecimento, assim, foi uma coisa muito superficial, muito rasa, né, para o tamanho que é tudo isso, um tema muito complexo, muito. Eu conversaria com vocês sobre isso a noite inteira, se tivesse tempo, mas dá para ter uma noção, né, do quanto ele é diferente do diabetes tipo 2, do quanto é delicado o controle, né, da glicemia dessa pessoa. Então, assim, eu convido vocês a ter mais empatia por pessoas com diabetes tipo 1 que vocês possam conhecer, ou no trabalho, ou na família de vocês, ou amigos, né? Porque na minha própria família, recentemente uma tia minha, estudada, graduada e tudo mais, ela veio dizer, ah, Gisa, quando o Job ficou diabético, eu falei, ah, isso é uma besteira. Minha mãe também tem, e daí? Mas depois, com o tempo, convivendo com a gente, ela foi percebendo, né, que não era bem assim, não era tão simples assim, não era tão fácil o manejo assim, né? Então, vamos julgar menos. Se você puder, ajude sempre. Se não puder, tudo bem, né? Evite comentários de vitimização da criança. Isso é uma coisa, uma preocupação muito grande da gente aqui em casa. Apesar de eu saber de todas essas dificuldades, de tudo, todos esses desafios diários, né, que ele enfrenta e que a gente enfrenta junto com ele, eu não permito nunca que ele se vitimize. Ah, mamãe, mas eu tenho diabetes. Ah, mamãe, mas meus amigos podem, eu não posso. Não. Você tem diabetes, tem outras crianças que têm outras condições, mas e aí eu me comprometi, quando ele ficou diabético, eu me comprometi com ele. Uma coisa, a mamãe te promete: você nunca vai perder nenhuma oportunidade por conta do diabetes. E eu tenho tentado manter esse compromisso com ele. Ele não perde nenhuma atividade escolar, nenhuma atividade familiar, nada. Agora o meu irmão está querendo levá-lo para um acampamento, eu estou com o coração para sair pela boca de medo, né? Vai estar longe de mim e tudo, mas eu preciso, né, deixar ele ir. É por isso que eu o treino todos os dias, é por isso que eu o trago para junto do tratamento dele, que eu acho que ele é a pessoa mais importante, né? Outra dica que eu dou são situações que a gente já passou e que são difíceis de controlar, em especial quando a criança é pequena. Não ofereça alimentos à criança sem antes consultar os pais. Primeiro, você não sabe se ela tem alguma restrição. Hoje em dia, as crianças estão com tantas restrições, né? Restrição ao glúten, ou mesmo diabetes, ou seja lá qual for outra restrição. Então, é, antes de oferecer, quer uma balinha? Quer isso, quer aquilo? Pergunte para os pais: posso oferecer uma balinha para ela? Posso isso, posso aquilo? E seja luz por onde passar, o mundo precisa de você. Muito obrigada pela oportunidade. Bem, eu vou apresentar sobre o álbum Folclore da Taylor Swift, porque eu sou uma grande Ó, fã precisa dela. te falar que temos uma fã outra aqui, ó, Mariana, que está ultra animada com essa apresentação. Ai, meu Deus, é isso, nosso momento. Enfim, eu aproveitando um pouco da apresentação passada sobre o poder da música, eu também concordo, acho que a música é super poderosa. E eu vou apresentar sobre esse álbum, porque esse álbum ele saiu em 2020, que foi no auge da pandemia, foi em julho de 2020, então foi na época que estava todo mundo muito à flor da pele, muito emotivo e tudo mais, e, enfim. E ele, eu acho ele perfeito. Mas, enfim, aqui eu coloquei algumas faixas dos álbuns, que são, no caso, todas as faixas do álbum, são 17 músicas, inclusive essa bonus track aqui. É, Bem, o álbum foi lançado dia 24 de julho de 2020, durante o período pandêmico, e ele é um álbum constituído pelas histórias e personagens criados dentro da cabeça da Taylor Swift. É, São 17 canções que elas falam sobre amor, perda, desejo, inveja, e etc, etc, etc. Basicamente, ela criou esses personagens na cabeça dela, e essas histórias na cabeça dela, e o jeito que ela achou de transferir isso foi colocar isso em música. E basicamente é por isso que o nome do álbum se chama Folklore, porque não é um álbum como ela havia feito antes, como ela fazia antes, um álbum assim autobiográfico pelas próprias coisas que ela passava, né, sobre a própria situação e cotidiano que ela passava.
Ok. Eu vou falar sobre algumas músicas que eu acho que são as mais marcantes, ou que eu acho que tem um significado, uma temática assim mais interessante. A primeira música que eu vou falar é The Last Great American Dynasty. Basicamente, a história dessa música é a história da vida da Rebecca Harkness. Ela é essa mulher que está aqui na foto, à direita. Ela realmente existiu. Enfim, nos primeiros versos da música, Taylor fala sobre a vida e a ascensão da Rebecca, porque ela vivia uma vida de classe média, e aí ela conhece o herdeiro, o marido dela, o herdeiro de uma companhia de petróleo, que era muito famosa, ou seja, ele era muito rico. Durante o meio da música, ela fala sobre a Holiday House, que é essa casa que está nessas duas fotos, que é a casa que eles compraram, que eles construíram e compraram. Ela fica, assim, na beira da praia, ela é muito linda, enfim. E ela fala sobre como a vida dele foi, assim, muito estilo Gatsby, porque eles esbanjavam. Inclusive, tem um, um período, da música que ela fala sobre uma piscina de champanhe, porque foi algo que realmente aconteceu, porque a Rebeca, ela tem um livro, e no livro ela conta que ela realmente tinha uma piscina de champanhe, e ela nadou nessa piscina cheia de champanhe, então era uma vida, que eles esbanjavam muito e realmente viviam, tudo que eles podiam viver. E no final da música, eu acho muito interessante essa música, porque no final a Taylor junta ela, falando que essa casa da música, onde passou toda a história e a vida deles, na verdade, é uma casa que a Taylor comprou, hoje em dia é dela. Nessa foto aqui dá pra ver ela no jardim da casa. E é uma casa que foi palco de muitas festas que, enfim, fãs conhecem muito, porque ela fazia várias festas de 4 de julho, lá onde ela reunia vários amigos e vários famosos. Então, acho que é muito interessante você escutar a música toda, chegar no final e se surpreender, né, que a casa hoje em dia tá com ela, enfim. É, Agora eu vou falar sobre três músicas, mas bem rapidinho. É, Nesse álbum, essas três músicas elas estão espalhadas pelo álbum, mas você escutando ela, vocês podem ver que elas contam a mesma história, só que de diferentes perspectivas. E aí o que acontece? Essas três músicas elas contam sobre um triângulo amoroso entre duas meninas e um menino. E é basicamente aquela velha história de um relacionamento que durou a vida inteira, mas durante um verão o menino se apaixona por outra menina, e dura no verão, e depois acaba, e ele volta para a menina anterior. E aí é o que acontece nessas músicas. A música August é, é a primeira que conta esse ponto de vista, e ela conta, a partir do ponto de vista da menina que não fazia parte do relacionamento. É, é, a Taylor já deixou escapar que na cabeça dela essa menina se chamava Augustine, por isso o nome da música August, e porque também se passa durante o verão, que é ali por julho e agosto. Enfim, a música conta, né, durante o seu tempo, como que esse amor teve início, como ele terminou, e como foi realmente um caso de verão, e apesar dos desejos da Augustine e da ideia dela de pensar que o James, que é o nome do cara, realmente amava ela, foi um amor de verão e que ele realmente nunca foi algo dela para que fosse assim perdido, entendeu? Então, eu tô colocando aqui embaixo algumas partes da letra da música para dar esse entendimento. Cardigan é o segundo ponto de vista que a gente pode ver desse triângulo amoroso. E ele conta o ponto de vista da Betty, que foi a menina que foi traída pelo namorado. E basicamente é uma música que você pode ver que é de um ponto de vista de uma Betty mais velha, não dela adolescente, dela mais velha, pensando, fazendo flashback sobre esse relacionamento dela. E aí, durante a música, eu acho essa música perfeita. Ela conta, assim, como que os jovens, eles estão descobrindo a vida e como é tudo muito novo para eles, e como que muitas vezes a sociedade fala que eles não conhecem nada da vida, que eles não têm nenhum conhecimento, exatamente porque eles são muito jovens e às vezes eles não têm muitos conhecimentos, mas às vezes eles possuem algum certo discernimento sobre alguns assuntos. É, Enfim, do meio para o final da música, é possível ver a história se desenvolvendo sobre
ela descobrindo a infidelidade, o caso que o James teve e tudo mais, e como ela se sente muito triste, muito mal e muito ferida com isso. E tem uma metáfora que eu acho, enfim, é tipo de outro mundo, porque ela só joga e a gente sai procurando depois o que significa, e a gente fica, meu Deus. Ela fala sobre essa questão do Peter perdendo a Wendy, Peter losing Wendy, porque ela faz uma metáfora ao Peter de Peter Pan, que perdeu a Wendy, que seria tipo a namoradinha dele, porque ele era muito imaturo e ele nunca quis sair da terra do nunca, ele nunca quis crescer, ele nunca quis amadurecer. Então, ela faz essa metáfora na música, é, do Peter Pan, o que eu acho divino. É, enfim, e no final da música ela fala sobre, né, ela saber que apesar de ser um caso de verão, ela sempre tem uma voz dentro dela, um instinto que fala que o James vai voltar pra ela depois disso. E a última música se chama Betty, porque é o nome da namorada que foi traída, mas ele conta o ponto de vista do James. E a música, basicamente, ela conta uma música de desculpa. É basicamente o James, como se fosse o James cantando, pedindo desculpa a Betty por ter traído ela e tudo mais. E ele, enfim, fala que realmente o caso aconteceu e ele assume a culpa, é, e pede perdão pelo que ele fez, o que ele fez ela passar. E ele no final encerra a música esperando que ela o aceite, enfim, e que eles possam superar isso, porque ela é realmente o grande amor dele no final das contas. É, as outras músicas que eu vou falar são Epiphany e This Is Me Trying. É, Epiphany é basicamente uma música que ela é dividida em duas partes. São duas histórias separadas numa música só. E Epiphany é uma música meio que é, de declaração, tanto para o avô da Taylor, quanto uma declaração para os médicos que atuaram na pandemia de Covid. Na primeira parte da música, a Taylor faz uma menção aos soldados que foram à guerra e voltaram completamente arrasados pelas coisas que eles vivenciaram, pelas coisas que eles viram na guerra. Como esse sentimento é muito forte, esse trauma, né? Como esse trauma é tão grande. Porque a gente normalmente vê em filme e tudo mais, mas a gente muitas vezes ignora. E na segunda parte da música, a Taylor faz essa questão, essa menção também aos médicos, os médicos que atuaram na Covid, o que eles tiveram que passar de ver, enfim, as pessoas falecendo, sem ter os parentes perto, sem ter nenhum familiar, e sem eles poderem fazer nada, porque era uma coisa totalmente nova que eles não tinham conhecimento. E aí ela junta esses dois lados na mesma música, porque é exatamente, para ela, na cabeça dela, é um sentimento que faz muito sentido, porque é uma coisa muito traumatizante e que às vezes muitos soldados, às vezes muitos médicos ficam muito traumatizados a ponto de não conseguir compartilhar com outra pessoa, porque eles, enfim, estão muito abalados com aquilo. É, e aí a outra música é This Is Me Trying, outra música também que eu acho perfeita. E essa música, basicamente, ela tem o que ela quis retratar nessa música foi as pessoas que lidam diariamente com vícios ou com doenças mentais. É, como que a gente muitas vezes subjuga eles, né? Porque a gente não sabe o que eles estão passando e a gente acha que a gente desmerece e tudo mais. Então, essa música é uma tentativa de mostrar a dificuldade pela qual essas pessoas passam, pela qual elas têm que mudar, elas têm que lidar, uma vez que elas estão tendo sempre que se superar, né? E elas estão sempre travando uma batalha interna, mental, e a gente nem sempre está vendo isso, a gente não tem noção disso, e a gente, enfim, não dá o devido crédito a elas por conta disso. E aí, mas enfim, elas seguem, apesar de tudo isso, e de a gente não dar o devido crédito, é, elas seguem tentando, por isso o nome da música é This Is Me Trying. É, essa música aqui, ela se chama Mirror Ball, e ela é a sexta faixa do álbum. Eu acho muito triste, mas é muito boa. Ela faz uma alusão a partir da temática do globo espelhado de uma discoteca. E o sentido primordial dessa letra é mostrar como os diversos pedaços de vidros refletem diferentes personalidades e faces para diferentes pessoas. E como esses pedaços refletem, né, do modo geral, assim, você olhando um globo espelhado, você acha muito bonito, mas se você for ver, na verdade, ele é algo muito frágil. Porque, enfim, é algo que está quebrado em vários pedaços, não é algo inteiro.
E aí esses globos, esses estilhaços servem como metáfora, que representam as pessoas na sociedade atualmente. Porque apesar de as pessoas, enfim, estarem muito vulneráveis, muito quebradas, tendo que lidar com diversas coisas, elas ainda servem muito como entretenimento para outras pessoas, é, como bullying, ou enfim, ou como chacota. Enfim, e também como essa metáfora serve para as pessoas que nunca sentem que elas são elas mesmas, elas estão sempre tentando se encaixar em diversos pedaços, e por isso elas se quebram em vários fragmentos dela mesma para tentar, enfim, formar um todo e se encaixar. E aí eu acho, tipo, de outro mundo, tipo, toda a associação que ela faz e a temática e a metáfora que ela conta. E aí eu, encerrando a apresentação, é, basicamente, ela lançou o álbum em julho, e quando foi em dezembro do mesmo ano, de 2020, ela lançou um documentário pelo Disney Plus, que se chama Folklore The Long Pause Studio Sessions. E é basicamente um documentário que foi dirigido por ela e produzido por ela mesma, onde ela sai comentando com os dois artistas que ajudaram ela a escrever esse álbum, que é o Aaron e o. Esqueci o nome do outro, meu Deus. Esqueci o nome dele. Mas, enfim, os dois colaboradores dela no álbum. E ela sai conversando com eles, faixa por faixa. é, Enfim, quebrando as faixas e falando o que que ela quis dizer naquela linha. Ou, de maneira geral, qual é a mensagem que ela queria passar com aquela música. E aí, em 2021, ocorreu a premiação do Grammy. E aí ela levou a premiação mais esperada da noite e a mais prestigiada, que é o álbum do ano. Ela ganhou com esse álbum. Ele foi considerado o melhor álbum de 2020, o que pra mim fez completamente sentido. E quando ela ganhou esse álbum, ela alcançou uma marca histórica, porque apesar da Beyoncé ser a artista que mais tem Grammys na carreira dela, a Taylor, ela é a única artista que ganhou o prêmio de álbum do ano 3 vezes e ganhou em categorias diferentes, porque eu coloquei uma foto dela aqui ganhando os três. Quando ela ganhou como álbum do ano, é, essa primeira foto, acho que foi em 2010, ela ganhou com um álbum que era. O tema dele era country, o gênero dele era country. Em 2016, ela ganhou com o gênero do álbum sendo pop. E folclore, ele é considerado. Ele tem o gênero considerado como sendo indie. Então, ela ganhou 3 vezes e em 3 categorias diferentes. É, e aí, de surpresa, é, no final de dezembro de 2020 ainda, ela lançou outro álbum chamado Evermore. E aí, quando ela lançou esse álbum e publicou nas redes sociais, ela basicamente disse que quando ela estava escrevendo o folclore, ela não conseguia parar de escrever, então ela foi escrevendo mais músicas, tipo, nessa temática de serem personagens e histórias que ela criou na cabeça dela, enfim, fictícios. E com algum ponto de realidade, né? Mas, enfim. E ela não conseguia parar de escrever, mas quando ela foi analisar todas as músicas, tinha uma que faziam parte em um determinado grupo e tinha outras que faziam parte em outro determinado grupo, mas elas ainda assim eram muito parecidas. Então ela separou eles, ela lançou primeiro o Folklore e depois ela lançou o Evermore. Então eles seguem muito essas temáticas dessas histórias fictícias e tudo mais, mas quando ela lançou o Evermore, ela falou que ele seria tipo um irmão gêmeo do Folklore. Então, a gente considera que eles são, se eles fossem pessoas, eles seriam gêmeos. E é isso. Termino minha apresentação por aqui. Muito obrigada. Nossa, o nível de profundidade que você